Tudo bem, amigos do portal? Você também? Sou conhecido como Dado Rondstead. Estamos aí outra vez. Se você é antissistema, junte-se a nós. Seja bem-vindo sempre. O que a gente tem a comentar hoje é a questão dos navios iranianos, petroleiros que vão chegar à Venezuela. É algo interessante, né? Que os Estados Unidos diz que faria um bloqueio contra esses navios. Mas por que ele faria isso? Qual o propósito? Ele teme alguma coisa? Então, não sei se vocês já estão sabendo, né? 5 navios tanque iranianos que transportam mais ou menos 1,5 milhão de barris de combustível, gasolina, eles irão chegar à Venezuela. E um já chegou no sábado, né? O intuito é aliviar a crise de combustível da nação latino-americana, Venezuela. O Irã e a Venezuela sempre se apoiaram em tempos difíceis, né? Isso não é de agora. Só que os embarques enfureceram Washington, já que o Irã e a Venezuela estão sob sanções ilegais dos Estados Unidos. É isso que deixa os Estados Unidos irritado mesmo, sabe? Só que tem um porém nessa história toda. Seria mesmo o combustível que estaria levando o Irã à Venezuela? Pois a gente sabe que navios de guerra dos Estados Unidos já estão no Mar do Caribe, estão próximo à Venezuela, né? Segundo o Pentágono e o próprio governo dos Estados Unidos, é para coibir o narcotráfico. Outra conversa furada, a gente sabe que isso é uma conversa furada. Eles têm que justificar os navios lá de guerra próximo à Venezuela por outro motivo. Jamais seria questão de narcotráfico. E o que acontece? Como o Irã sabe de algo, ou pelo menos pode ser que ele pense que alguma coisa venha acontecer no futuro contra a Venezuela, assim como a Rússia e a China, o Irã também está dando um apoio à Venezuela. Acredito que nessa parte seria militar, talvez com seus mísseis, né, potentes que o Irã tem, para ajudar uma defesa da Venezuela contra navios dos Estados Unidos. E quem vai dizer que não, que esses navios não estejam levando equipamentos militares para a Venezuela, ou até mesmo homens, para treinar o exército venezuelano? Então você entende o porquê que Washington disse que faria um bloqueio a esses navios? Porque ele sabe que poderia acontecer isso. Ao invés de petróleo, seria suprimento militar para a Venezuela. Mas, bem, o primeiro navio chegou e nada aconteceu. Se é petróleo ou não, nós também não saberemos. Mas fica aí uma coisinha para a gente se pensar. Realmente os Estados Unidos está mesmo com más intenções contra a Venezuela? De uma possível ação militar? Né? Sabendo que tem Brasil de um lado e Colômbia do outro, que fariam a pinça contra a Venezuela? Então é de se pensar, mas acredito que Washington não seguirá com isso, porque se com a Síria já deu problema, não conseguiu chegar ao que eles queriam, os Estados Unidos e as células terroristas, que os próprios Estados Unidos criam as células terroristas, imagina então agora com a Venezuela, que tem também players importantes, que é a Rússia, a China e o Irã. Esperemos, meu amigo, tem coisas que só o futuro nos dirá. Então, muito obrigado por assistir e depois eu volto.